TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, ouvintes. Vamos retomar então o tema a respeito da legislação eleitoral. Algumas informações básicas. A respeito agora então do tempo de campanha. Houve então uma alteração bem substancial. A lei de 97, a propaganda eleitoral somente seria permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Nesse caso, antes iniciava bem antes, agora não. Agora a eleição só vai ser... o tempo então de campanha só poderá ser a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição. Reduziu então o tempo. Essa redação então foi dada pela nova lei, que reduziu o tempo significativamente, 45 dias até a eleição. A questão da propaganda cinematográfica, né? O artigo 54 diz o seguinte: são vedadas, então, montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados, efeitos especiais. Isso antes era permitido. Agora não pode mais, então, basicamente é o candidato fazendo propaganda, né? Então, esses subterfúgios que eram utilizados não poderão mais ser utilizados já na próxima eleição. Um tema interessante que está abordando então a nova lei em seu artigo 36A, a questão bem pontual que trata sobre as redes sociais. Isso aqui é interessante. Não configure então propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Isso aqui então é uma alteração interessante, né, que poderá então o candidato previamente, antes do período eleitoral, fazer então essa divulgação, desde que não configure essas regras, não peça o voto, né, evidentemente. É uma alteração bem interessante isso aí. A questão dos jingles. A lei, então, 9.054, no artigo 39, parágrafo 9º-A, considera-se, aqui é importante, uma alteração, acho bem, o público vai gostar. Considera-se carro de som, além do previsto, então, no parágrafo 12, qualquer veículo motorizado ou não, ainda que tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidato. Aqui é interessante, então, essa nova regra, havia uma série de discussões, inclusive na via judiciais, que a legislação anterior falava em carro de som. Então agora alterou. Qualquer meio, inclusive tracionado, né, às vezes o pessoal fazia propaganda em cima de outros meios de locomoção e havia uma interpretação equivocada aqui. Agora então houve uma pacificação desse tema, então está clara a lei, uma alteração bem importante. Uma alteração interessante, propaganda em vias públicas. Aqui é muito legal, muito interessante e eu acho que os candidatos não vão gostar. No artigo 37, nos bens cuja o uso depende então de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a vinculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive, isso aqui é uma pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estantes, faixas, cavaletes, estandartes, cavaletes, bonecos e semelhantes. Então está proibido a propaganda nesses locais públicos. Poderá então ocorrer a propaganda em bens particulares, essa no artigo 37, parágrafo 2º, em bens particulares, independente de obtenção de licença municipal,
e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou papel. E também está definido um tamanho máximo, ou seja, a propaganda em locais particulares não pode exceder a 0,5 metros quadrados e não pode contrariar então a legislação eleitoral, sujeitando-se evidentemente o infrator às penalidades previstas na legislação. Substituição de candidatos. No caso das convenções para escolher candidato não indicarem o número máximo de candidato previsto na legislação, no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Honorários de comícios. Horários de comícios. A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento. Aqui uma alteração, ou seja, o comício de encerramento da campanha poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Então aqui é uma mudança interessante. Não encerra mais à meia-noite, poderá ser prorrogado então por mais 2 horas. É proibido colocar propaganda eleitoral nos veículos, exceto adesivos microperfurados, até a extensão total, então, do para-brisa traseiro. Em outras posições, adesivo até a dimensão máxima fixada, ou seja, 50 centímetros por 40 centímetros. Então aqui é uma alteração interessante, que antes o pessoal adesivava todo o carro e era aquela exagero, agora acabou isso. Então esse é o limite, ou seja, o perfurite traseiro e as laterais dos veículos. E para finalizar, a questão de doações de campanha, bem rapidinho. As doações de campanha, que trata então a legislação, ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior às eleições. Ou seja, a eleição de 2016 está condicionada a esse limite de 10% dos ganhos auferidos no ano anterior. E gastos de campanha também terão, tanto para presidente como governador, prefeito, será definido como base nos gastos do ano imediatamente anterior. A questão, ou seja, nos gastos declarados na respectiva, digamos, eleição para os mesmos cargos imediatamente anterior. Então, está vinculado o gasto a essas candidaturas ao que foi gasto na eleição anterior. E aí a própria lei ela define alguns limites, né, que oportunamente então as pessoas que têm curiosidade poderão consultar. Obrigado pela atenção. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.